Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita energia, com muita paz. Esse é o podcast Ampla Defesa Assessoria de Trânsito, o podcast Ampla Defesa em defesa da sociedade. Você dirige, nós te defendemos. Estamos hoje aqui para mais um bate-papo, para mais uma troca de ideia. Hoje a gente vai falar um pouco da questão da advocacia, do jovem advogado, do advogado que é recém-formado, que sai da faculdade ali, passa no exame de ordem e ele se sente um pouco perdido. A gente vai ver se hoje a gente consegue contribuir um pouco aí com esse pessoal, com esses colegas, dar algumas dicas, algumas coisas que a gente fez aqui, que deu certo e espero que dê certo aí para os colegas também. Beleza? Eu estou aqui com o Igor, meu sócio. Tudo bem, Igor? Como que você está? Como que passou aí esses dias? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Cara, tô feliz, tô bem, o projeto tá andando. A gente já tá com licenciado em São Paulo, a gente já tá com licenciado em Ribeirão. O projeto tá andando, graças a Deus, muito trabalho. A gente dá suporte, não é nada por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do projeto, convidar os pessoais, convidar o pessoal, jovem advogado, o recém-formado, aquele que não é advogado ainda, é bacharel e quer buscar aí uma nova fonte de renda, alguma coisa. Hoje a gente vai falar um pouco mais do projeto para o pessoal. Então, bacana, pessoal. Conforme vocês têm acompanhado aí os nossos vídeos, a gente tirou do papel, né, um projeto que já estava engavetado aí há mais de 3 anos, um sonho que a gente tinha de poder expandir a ampla defesa a nível nacional. E realmente, como o Igor falou, o projeto saiu do papel. Nós estamos aí agora inicialmente já com 3 novos licenciados, né? São Paulo, Santo André e Ribeirão Preto, né? E outros que estão em análise, estão analisando o projeto. O pessoal já começou a fazer contato, já estamos realizando as reuniões, explicando como que funciona. E qual que é a ideia hoje? A gente fala um pouco para um público específico e a quem possa interessar conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, né? Que são os advogados recém-formados, os advogados que recém foram aprovados no exame de ordem, né? E aquela dificuldade, aquela situação que todo mundo vivencia, né? A gente vivenciou e vivencia até hoje também, né? Porque embora a gente já vai aí para o nosso 8º ano aí de advocacia, mas a gente ainda é considerado jovem advogado, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender, mas assim, a gente já passou, né, Igor, para aquela fase inicial que você se fica perdido, como a gente no início lá fez, nem sei como é o nome daquele negócio que a gente fazia de trabalho lá, que pegava migalhas, como que era aquele... Diligência. Então assim, a gente abriu o escritório e falou assim, pô, a gente agora como faz para pagar o aluguel, né? Então a gente no início fez diligência, fez muito trabalho aí de audiência, a gente não queria fazer, né? Porque a gente não tinha experiência, né? Mas assim, de tirar a cópia de documento, até que a gente um dia pegou uma diligência de um rapaz que era um processo físico com mais de 1000 e poucas páginas que acabou obrigando a gente a comprar uma impressora. Foi bom. A gente tinha uma impressora doméstica, né, no escritório. Nesse dia que a gente pegou essa diligência, a gente passou o dia inteiro digitalizando o documento no celular, mandou, o pessoal não aceitou, aí a gente acabou que saiu para comprar uma impressora, pesquisou, achou uma impressora e ela está aí no escritório até hoje. Foi bom. Então, assim, acabou que deu um fruto bacana que a gente tem a impressora que a gente usa até hoje. Imagina a situação, né? A gente, acho que na época, eu não lembro, acho que era coisa de 90 ou 100 reais, acho que a diligência, para fazer cópia, né? Ir até o fórum, fazer carga de uns autos físicos, para depois fazer cópia para mandar para esse escritório. Só que quando a gente chegou lá, a gente ficou surpreso, porque assim, eram 4 volumes, né? 4 ou 5 volumes de quase 500, 600 páginas por volume, até mais, né? Então assim, já um processo muito antigo, com as folhas ali já em desgaste, né? Então assim, a gente escaneou realmente e aí a gente também quis honrar a nossa palavra, né?
que isso é importante, né, para o jovem advogado, às vezes você vai fazer uma proposta de honorários e essa proposta não vai ser aquilo que vai pagar ali o seu serviço, mas você tem que cumprir. No início a gente não sabe precificar, né? E a gente pegou essa diligência aí, acho que por 100, 120 reais, e tivemos que comprar uma impressora na época de R$ 1.500 parcelado para poder entregar o serviço. Mas a gente comprou a impressora no outro dia, né? É uma impressora já com scanner automático, né? Que já colocava ali 40 páginas de uma vez, ela ia puxando, que a gente não tinha, a gente tinha uma manual que você tinha que escanear folha por folha. A gente conseguiu entregar o serviço, né? O valor da diligência não pagou nem a primeira parcela, mas foi um start que a gente começou a aprender ali como que era essa questão da precificação, né? Que muitas vezes o advogado recém-formado ele tem medo, né? De passar o honorário para o cliente. Sim, tem muito. Você, assim, eu não sou da área comercial, nunca trabalhei na área comercial. Sempre trabalhei em imobiliária, em assuntos às vezes até ligados a comércio, mas nunca na venda direta. Então, eu sofro com isso até hoje. Então, agora que o couro está engrossando, assim, para entender que, poxa, isso daqui, se eu pegar por menos do que X, vai me dar prejuízo, e com a estrutura que a gente tem hoje, a gente já não suporta mais ficar levando prejuízo em serviço. Então, a gente já vem entendendo agora, com quase 10 anos de escritório, o que é o seu custo e o que às vezes... às vezes você pensa, pô, mas vou deixar o cliente ir embora em vez de fechar por conta de, às vezes, 500, R$1.000, mas às vezes você tem que entender que se aquele cliente entrar naquele preço no seu escritório, ele te dá prejuízo. Não é só, eu não vou ganhar, ele vai te dar prejuízo. Então hoje eu tô melhor, mas no começo era terrível. Ainda mais que eu vim de um estágio da Defensoria Pública que não se falava em valor. Era só atender a pessoa, qual que é o seu problema, tá bom, assina aqui a procuração pra gente, tudo, os documentos que a gente vai entrar com o processo para você. Fiz 2 anos de estágio na Defensoria Pública que nunca falou em valor. Era só, o problema é esse, a demanda é essa, ou a resolução é essa, para entrar com X processo, fazer X notificação, tal coisa, e nunca se fala em valor. Porque é um órgão que ajuda, as pessoas não têm condições de pagar. Então isso é bom para a experiência no sentido de trabalhar, entender como que funciona o sistema de peticionamento, ESAGE. Eu acredito que assim, a faculdade, nos 5 anos que a gente passou, a faculdade nunca falou a palavra ESAGE, nunca falou a palavra PJE, ou nunca falou a palavra EPROC, que são os sistemas que o advogado utiliza. Isso, 5 anos de faculdade, nunca falou essa palavra. Aí a pessoa recém-formada, se ela nunca fez o estágio, às vezes por condição da vida dela, poxa, tem trabalho, tem filho, tem casa, já não tem condição de fazer um estágio para abrir mão do meu salário. A pessoa sai perdido, totalmente perdido, e eu passei por isso pela parte comercial, agora que estou aprimorando um pouco mais, mas para a pessoa que está recém-formado, aí é onde a gente pode até puxar o gancho do nosso projeto, que a gente dá o suporte de atendimento, a gente vai ajudar a pessoa a atender, a pessoa não vai se preocupar em precificar, porque ela já vai ter tudo tabelado, e a gente já vai saber quanto que vai sobrar para ela e quanto que é a parte do escritório, quanto que é a parte da ampla defesa, tudo tabelado, mais fácil, mais pronto, mastigado para o recém-formado. Uma coisa assim, que me deixa bastante triste, né? E realmente assim, até a minha intenção, a nossa intenção assim de compartilhar, né? Principalmente com o pessoal aí até 3 anos de advocacia mesmo, né? Que a gente considera ali que são os anos que realmente assim, são determinantes, né? Eu fico até assim, chateado, às vezes triste, que assim, no meu caso específico, né? Que vem de uma família muito simples, muito humilde, né, que ninguém até então tinha conseguido chegar no nível superior, e eu vejo hoje pessoas assim, às vezes vem cliente aqui no escritório, né, já aconteceu, não foi a primeira, não foi a segunda vez, que vem contratar um serviço nosso e fala, nossa, eu fiz direito, né, sou bacharel, fiz a prova do OAB por 2, 3 vezes, acabei desistindo, tal, e às vezes você vê pessoas que
ficaram 5 anos na faculdade de Direito, não é um curso simples assim, não é um curso que você faz de qualquer forma, né? Para você conseguir sair é complicado, né? E às vezes a pessoa acaba não passando ali de primeira no exame de ordem e acaba desanimando. Então hoje você vê pessoas que às vezes estão trabalhando como secretária, que já é bacharel, pessoas que, né, estão trabalhando às vezes em outro, não que toda função, todo trabalho é digno, né? Mas assim, eu fico triste, né, da pessoa ter se esforçado tanto, né? Às vezes o pai ali, a mãe ajudou a pagar a faculdade, que hoje um curso superior, apesar de estar difundido, com muito curso online, é um curso que ainda, né, demanda ali um investimento, e às vezes a pessoa perde o time, né? Ela faz o exame de ordem e não passa, às vezes ela passa na primeira fase e não passa na segunda, aí ela tenta um outro ano e não passa, ela acaba desanimando, né? E aí as necessidades chegam, ela acaba mudando de profissão. Então, o que vai acontecer? O jovem advogado, ele acaba sendo presa fácil, né? Coisa que aconteceu comigo. Quanto que eu gastei? Você sabe muito bem, né? Quanto que eu gastei com um curso, que a gente gastou com curso, né? Com um pack de peça. E aí você fica preocupado quando você começa a ter clientes, você fala assim, nossa, eu não sei fazer uma inicial, eu não sei fazer um recurso de agravo, eu não sei fazer um mandado de segurança, né? Aí você entra uma ação diferente para você não sabe que peça que você tem que usar. E aí você começa a procurar na internet, né? Fala assim, pô, não vou poder pegar um modelo pronto. Aí você compra um pack de peça, você compra um curso de alguém só porque o curso promete que vai ter as peças, né? Então, assim, você tem muita coisa boa, pessoal, para falar que, assim, tem muita coisa boa na internet, né? Hoje o digital é muito forte, mas, assim, tem muita coisa que você acaba comprando e você fala assim, nossa, se eu sentasse a bunda na cadeira aqui 15 minutos, eu teria feito melhor, né? Então, na verdade, assim, conhecendo a dor, né? Por quem já passou, conhecendo de causa, a gente está oferecendo aí uma oportunidade para você que é jovem advogado, que tem aí 1, 2, 3 anos de advocacia, conhecer o projeto de licenciamento da ampla defesa. É totalmente sem compromisso, você agendar uma reunião com a gente, para a gente poder explicar para vocês do que se trata, né? É uma área muito pouco explorada do direito, que é o direito de trânsito, né? Está envolvido o processo administrativo. Então, é o direito de trânsito administrativo, que é muito pouco explorado, porque muitas pessoas, o advogado, na maioria das vezes, ele quer ficar milionário no primeiro ano, né? Ele não quer pegar uma causa de R$300, R$200, de R$500, de R$1.000. Ele quer estourar a boca do balão, né? Quer pegar um inventário de um fazendeiro aí e já ganhar R$1 milhão na primeira ação, né? E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Principalmente no começo, né? Se você não tem um padrinho, né, para te colocar ali na mesa com os peixes grandes, o começo realmente, assim, é de migalha. Você pega um processo aqui hoje, você vai fechar um processo R$1.500, R$1.000, às vezes uma ação de juizado especial civil. Eu lembro até hoje, o dia que um conhecido meu me ligou falando que, olha, eu tô com uma infração tributária aqui, eu preciso de um advogado, que você me atende? Ele foi no escritório, a gente atendeu ele, a gente pediu para ele esperar na sala, a gente foi para outra sala, foi lá, entrou na tabela da OAB, tudo, olhou, poxa, um tributário, R$7.800, a gente vai lavar a égua aqui hoje. A gente passou, ele falou, não, vou fechar, vou ver e depois eu volto para assinar os documentos, eu tenho um compromisso agora. Aí a gente, sem saber nada de tributário, era uma infração de R$700 mil. A gente foi ligar para nossa professora Kátia. Ela falou, olha, você pode cobrar 10%, você pode cobrar 70 mil deles, eu vou cobrar 25 como vocês são ex-alunos para fazer, e vocês me auxiliam, vocês ficam com os outros 45, 35 mil. Eu costumo dividir meio a meio, mas como é o primeiro ano de advocacia de vocês, eu vou fazer por 25 mil e vocês ficam com a diferença. Pode ser? A gente não sabia o que a gente fazia. Se falava para ela que a gente passou um orçamento de 7.800, por sorte, o rapaz não voltou, a gente não
deu segmento. Acho que ele achou caro. Mas assim, o quanto a gente ficou perdido por não saber o que fazer. Aí olhar numa tabela, ver um valor, de achar que a gente, poxa, fechamos o mês, tem 6 meses de aluguel pago se a gente fechar. Olha que coisa boa. É verdade. Então assim, é o que a gente tem para passar da nossa experiência, né? Que os 3 primeiros anos eu considero como um período determinante na vida do advogado, né? Se ele conseguir se manter no mercado, né? Por esses 3 primeiros anos, com certeza ele vai se consolidar e ele vai conseguir ali ter uma carreira brilhante aí como advogado, né? Não é um mar de rosas, a vida não muda de um dia para o outro, mas você consegue ter uma vida confortável, né? Realizar muita coisa de uma forma até assim, tranquila, né? Muito diferente do que eu já vivenciei aí, né? Principalmente eu que sou natural de São Paulo, capital, né? Que fui ver que não tinha, que existia final de semana, sábado e domingo, quando, né? Mudei minha residência para cá. Até então era sábado, domingo, feriado, até 10 horas, 11 horas da noite, aquela correria. E na advocacia, se você souber administrar bem o seu tempo, você consegue fazer um trabalho bem com mais tranquilidade, né? Então, assim, para você que é jovem advogado, que formou, mesmo que você seja bacharel, que não ainda conseguiu ser aprovado no curso de ordem, conheça o nosso projeto, conheça a oportunidade. A gente sabe como que funciona o mercado, certo? Recentemente aí, a gente já até entrevistou aqui pessoas que já são formadas, até com OAB até mais antiga que a nossa, que trabalhava aí como advogado em grandes escritórios da cidade, escritórios renomados aí, com um salário, pessoal, assim, de R$ 2.500, sabe? Então, assim, eu acho um absurdo, certo? Com todo respeito, eu acho que, assim, como eu disse, todo trabalho é digno, mas, assim, se fosse para eu contratar alguém, a gente que não é nada aqui, a gente não tem coragem de contratar um colega advogado aqui para pagar um valor desse. Eu acho um absurdo, né? E às vezes o advogado que faz uma proposta desse, ele sabe que é indecente, porque um dia também ele já foi, né? Ele já foi um advogado de primeiro ano de atuação, de segundo ano, de terceiro ano. Todo mundo que hoje é advogado renomado, que é milionário, que é isso, que é aquilo, um dia ele já teve onde a gente está, né? Um dia ele já teve onde você está. Então, assim, a gente não pode desejar para o outro colega aquilo que a gente nunca quis que alguém desejasse para a gente. Então, assim, é a oportunidade aqui, pessoal, de no mínimo você ter uma renda aí de R$ 5.000 por mês, tranquilo, entendeu? Tem escritório de advocacia aí renomado, com mais de 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, que vai pagar para você R$ 2.500, R$ 2.000, vai falar que vai te dar um percentual. Você não pode ter um caso particular, né? Que se você tiver um familiar, alguém que te procura, alguém que indica uma pessoa, às vezes você tem um contrato engessado no escritório, né? Ele não vai permitir que você atue de forma autônoma, você vai ter que levar o cliente para dentro do escritório e ainda você vai ter que, né, dividir honorários. Então, assim, com a ampla defesa, o projeto nosso é totalmente diferente. Você não está vinculado a nada, né? Além de você ter um suporte numa área do direito que vai te dar o equilíbrio, né? Vai te dar uma base para você iniciar a sua carreira, né? Com honorários já iniciais, desde o início não tem honorários de êxito, né? É tudo no início, você recebe um valor menor, mas é honorário todo dia, né? Não é uma coisa que você fica esperando ali para receber, que você vai ter que pegar no êxito. Então, assim, você já começa a ter renda desde os primeiros dias que você começa a atuar na área. Então, assim, essa era a mensagem, né, desse vídeo de hoje. Deixar aí um forte abraço. Nos próximos dias a gente vai fazer campanha, vai fazer um chamado aí para esse público específico, né, para os jovens advogados. A priori, advogado que está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de advocacia, até o quinto ano, acho que vale a pena você conhecer o nosso projeto. Quem está se formando, você que está no quarto ano, no quinto ano, quiser conhecer o nosso projeto, dá certo para você também, porque aí quando você passar na OAB, você já está engrenado, você já está ambientado, né? E o direito de trânsito é bom porque, assim,
é uma base de clientes que te gera clientes para as outras áreas. Então você fala assim, pô, mas não é minha praia, né? Eu quero ser criminalista. Tudo bem, né? Quero ser familiarista, trabalhar com direito trabalhista. Mas você vai ver que no direito de trânsito ele te traz clientes para as outras frentes, né? Às vezes o cara vem como o cara, né? O cliente, né? A pessoa vem com uma multa de bafômetro, por exemplo, né? E você vai fazer atendimento para ele, mas esse cara é funcionário de empresa, às vezes ele está sofrendo alguma coisa dentro da empresa, às vezes essa pessoa ela é casada e está se divorciando. Então assim, ele vai ficar um tempo na sua carteira, né? Então, como ele vai ficar um tempo na sua carteira, muita coisa pode acontecer nesse tempo. E sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E se você trata bem, cuida bem do seu cliente, a primeira opção é ele te procurar. Pode ser que você pode divulgar ali só trânsito, mas se você se identificar para ele como um resolvedor de problema, como alguém que está do lado dele, pode ser de qualquer outra coisa. Se ele tiver que, fui mandado embora, eu acho injusto, ele vai te procurar para conversar. Você pode estar dando uma assessoria para ele, não judicial, só de multa, mas como você atua para ele resolvendo problemas para ele, ele vai te procurar. E aí você pode auxiliar, indicar, dar um posicionamento, dar um direcionamento, fala com fulano, organiza, você consegue organizar para a pessoa, né? E um diferencial que a gente vai ter, você que se tornar, né, um licenciado em ampla defesa, é algo que eu compartilho, né, a gente tem um módulo aqui de treinamento inicial, um módulo que a gente fala um módulo praticamente assim, de atendimento e vendas focada para a advocacia, né? Porque assim, o Igor sabe disso, assim, eu sou advogado, me tornei advogado agora, mas assim, a minha vida inteira eu só sabia vender, né? Então assim, desde os 7 anos de idade, quando meu pai me deu a primeira caixinha de sorvete, falou assim, você estudava de manhã, eu chegava em casa e falava, você vai almoçar, você pega a caixinha de isopor aí, você vai vender sorvete, vender picolé no bairro onde eu estiver trabalhando. Meu pai era pedreiro, então ele nunca deixou, né? Naquela época, meu pai era muito rígido, ele nunca deixou eu ficar na rua. Então eu trabalhava, e com 7, 8 anos de idade, eu já colocava uma caixinha de sorvete no ombro e saía oferecendo ali para os pedreiros, para as pessoas que estavam trabalhando nas obras, oficinas. Então assim, desde menino, muito cedo, eu já aprendi a vender. E eu gostei, porque vender é bom demais. Eu entregava um picolé para a pessoa me entregava uma moeda, né? E eu olhava e falava, pô, como assim? Eu entrego um sorvete, a pessoa me entrega um dinheiro. E ali acendeu em mim, né, essa paixão por falar, pô, toda vez que eu vender alguma coisa, vai entrar dinheiro no meu bolso. E isso foi assim, durante praticamente 38, 40 anos da minha vida, eu só vendi. Então, quando eu me tornei advogado, né, o Igor sabe disso, nunca foi uma dificuldade eu fechar um contrato com o cliente, porque para mim sempre foi natural. Obviamente que eu não consigo fechar com todo mundo, mas assim, eu não tenho, de repente, assim, a dificuldade, por exemplo, de passar um orçamento, né, hoje principalmente, né, no início a gente ainda pegava leve, né, falava assim, não, tem que ir assim, hoje em dia a gente passa o valor, né? Passa o seu valor, não é preço, é o valor pelo seu conhecimento, né? E realmente assim, quando você demonstra ali para o cliente que você tem propriedade do que você está falando e ele tem a necessidade, você precisa conhecer, né? Você precisa fazer aquele cliente entender que ele tem a necessidade de te contratar. É diferente, né? Então assim, quando você demonstra para ele que ele tem aquela necessidade e você é a melhor opção, ele vai te contratar. Ou seja, o valor dos honorários já ficou em segundo plano, né? Então, assim, é uma experiência bacana que eu tenho para passar aí, que são mais de 30 anos de vida aí, fazendo vendas, já vendi de tudo, né? Já vendi plano funerário, já vendi plano de saúde, então, assim, já trabalhei em empresa de irrigação, cara, assim, eu já vendi muita coisa. Já vendi muito produto e assim, tudo que eu me propus a vender, eu sempre vendi. Eu nunca peguei um produto para vender, por mais difícil, por mais bizarro que ele fosse, que eu faço falar assim, não, cara, eu passei o mês inteiro e nunca consegui vender nada. Então, assim, é uma experiência que a gente adquiriu, né, ao longo da vida, obviamente que muda, né? Uma coisa é você vender
um convênio médico, uma coisa você vende. Até saco de lixo eu já vendi, você quer saber. Eu trabalhei numa empresa era venda de saco de lixo, já vendi perfume, já vendi sabonete líquido de erva doce, então assim, já vendi produto infantil, livro, então assim, cara, eu já, mas sempre foi satisfatório, né, porque assim, esses dias até vi um vídeo, uma pessoa falando assim, quem sabe vender nunca vai passar fome, né, porque assim, você entregou um produto ou um serviço para a pessoa, a contrapartida vai ser o quê? Um pagamento, você vai receber, e isso é muito bacana. Então, assim, eu quero muito passar essa experiência que eu vivi, né, e vivo de vendas. E aqui no projeto Ampla Defesa você vai encontrar isso daí. Você vai conseguir ter uma base, né, porque isso a faculdade não ensina, né? Você passa lá 5 anos, você vai fazer cursinho para poder ser aprovado no AB, mas ninguém vai falar para você que quando você pegar a carteirinha, né, da ordem e você for atender um cliente, você vai ter que saber vender o seu peixe. E aí que separam os homens dos meninos. Na hora que você está com o cliente tete a tete, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você esteja seguro, existem algumas técnicas, né, de identificação, a forma como aquele cliente ele está posicionado para você, até gestual, né, a forma como você se porta, a forma como o cliente se comporta, se ele mexe, se ele está prestando atenção, se você consegue chamar a atenção dele. Então assim, existem abordagens que falam sobre isso, e tudo isso aí a gente vai compartilhar essa experiência com o pessoal que tiver como licenciado. Então assim, agradecer aqui pela atenção de vocês, agradecer, deixar aberto aí, né, para você comentar sobre o que você está achando desse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, dar uma força pra gente aí, convidar o pessoal para poder assinar aí o nosso canal, né, e começar a acompanhar nossos vídeos, que a gente quer trazer assim, coisa natural, nada de mirabolante, de ficar fazendo coisa com muita tecnologia, é o dia a dia do que a gente vive na advocacia de trânsito, é o dia a dia, que eu falei, é a trincheira mesmo, como eu vejo alguns advogados antigos, principalmente o pessoal do criminal, né? É o que a gente passa no dia a dia, compartilhar com você como que funciona na prática, tá? Para evitar até que você perda dinheiro aí comprando conteúdo que não vai te trazer nada. E a gente, assim, é aquele ditado antigo, né? A gente mata a cobra, mostra o pau, mostra a cobra morta. Porque assim, se você for pesquisar sobre a gente, você vai ver que a gente está ligado ao direito de trânsito, você vai ver que a gente tem, hoje deve ter quase 400, 500 processos relacionados a direito de trânsito. Então não é assim de, eu falo, mas eu não faço. Eu te prometo isso, mas te prometo um faturamento estrondoso, só que eu não demonstro nada que eu tenho isso. Então, para você tem que transmitir autoridade. E graças a Deus hoje a gente está posicionado no mercado já de forma com que a gente consegue demonstrar para a pessoa que isso que a gente vive é possível. Lógico. A gente saiu do absoluto nado. Quando a gente começou no direito de trânsito, foi no período da faculdade. Eu com processo de suspensão de um tio meu e o senhor com processo de suspensão de uma prima do senhor. Começamos ali, aí de repente apareceu o Cláudio, aí de repente apareceu o Alexan, e foi aparecendo outro, e foi criando asas. Assim, a gente só não criou o escritório antes de formar, porque a gente falou, não, vamos esperar formar, que a gente já monta o escritório, número do OAB, tudo certinho, mas a gente já tinha carteira de clientes antes de formar para montar um escritório. Então o senhor tinha o serviço, eu tinha o estágio na defensoria que eu fazia, mas a gente construiu isso, e a gente tem o lastro para demonstrar. Claro, assim, realmente me deixa muito chateado eu ver colegas, né, advogados, aí, pessoas que batalharam para formar em direito, não é uma tarefa fácil, batalharam muito aí para passar no exame de ordem, às vezes a pessoa não passa, né? A gente, graças a Deus, a gente passou no 9º semestre e deu tudo bem, a gente passou de primeira, mas teve colegas que não conseguiram passar e foram passar 1 ano, 2 anos depois, né? Então assim, a gente sabe a dificuldade, né? Às vezes a pessoa faz investimento em curso preparatório,
É uma pressão psicológica, a gente fica muito mal psicologicamente com isso. E aí, às vezes, você, né, tá inseguro, você não, né, não tem ali as condições, às vezes, de montar o seu próprio escritório, às vezes você não tem segurança para atuar, e isso é normal, né? No meu caso, eu tive que começar com medo mesmo, sem ter segurança, porque eu já me formei, já é a segunda faculdade, o curso de Direito, eu já tinha me formado em administração de empresa antes, então já tinha família constituída, inclusive, e não tinha outra opção, né? Um salário de R$2.500, eu vou falar para vocês, um salário de R$2.500 lá em 2018 já não ia de colocar água nos bicos dos passarinhos lá em casa. Essa que é a verdade. Então, assim, eu tô falando de quando a gente começou lá em 2018 ainda como aluno trabalhar com a questão dos recursos administrativos, R$2.500 já não pagava a conta. Entendeu? Isso lá em 2018. Eu tô vendo escritório renomado aí oferecendo R$2.500 em 2025. Então, assim, isso me revolta, né? E quem me conhece sabe que eu não gosto de falar, né? Foi duro para eu tomar a atitude de chegar e vir aqui falar, porque, assim, sempre dá falação, as pessoas vão achar que você tá querendo enganar os outros, tá querendo que dá golpe e tal, mas, assim, eu hoje só vivo do direito de trânsito. Você tem alguma outra fonte de renda? Não, ainda não. Entendeu? Então, assim, as pessoas que são mais próximas sabem que a gente faz o que a gente tem vontade, entendeu? Então, assim, eu viajo, graças a Deus, todo ano. Os últimos 2 anos eu sempre viajei para fora do país. Esse ano, inclusive, realizei um sonho, né, que era meu de infância e tive na Disney em abril com a minha esposa e com a minha filha. Quem já foi sabe que não é uma viagem barata. E eu não tenho outra fonte de renda. Isso saiu daqui, saiu do direito de trânsito, né? Em 2023 estive em Nova York. Então, assim, a gente consegue ter renda, sim. Você não precisa ficar preso num salário de R$2.500, por mais que seja o escritório mais renomado. Meu, R$2.500 não vai pagar a sua conta. Você vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos ganhando esse valor, e na hora que você sair de lá, você vai estar no mesmo patamar. Você não conseguiu fazer uma base de clientes, você não conseguiu ter confiança para trabalhar, entendeu? Porque você vai estar sempre sendo monitorado, você vai estar sempre sendo assistido por alguém, e você vai estar sempre cumprindo horário, cumprindo ordens e muitas vezes até sendo maltratado no seu lugar, no seu local de trabalho. Então aqui você pode trabalhar do conforto da sua casa, até você ter condição de você ter a sua sala, ter o seu escritório, e isso vai acontecer muito rápido, muito mais rápido do que você imagina, entendeu? Você não vai precisar ficar passando humilhação, porque sinceramente eu acho que, com todo o respeito do mundo, espero que as pessoas não me entendam mal, mas assim, o escritório de advocacia oferecer um salário seco, sem nenhum adicional, de R$2.500, deveria ser até proibido pela ordem, isso daí. Eu acho um absurdo. Pessoal, é isso daí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço para vocês.